Os protestantes dizem que Constantino não se converteu, só fingiu para se manter no poder. Qual o embasamento deles para isso e como refutá-los? A gente não precisa refutar os protestantes nisso. Se ele fingiu ou não fingiu, faz pouca diferença. Entendeu? E isso não é só protestante que diz. Isso é uma tese de muitos historiadores. Que Constantino, vendo que todas as cidades do Império eram majoritariamente cristãs, tanto que o termo pagão quer dizer aquele que é do interior, aquele que é da roça, roceiro, fazendeiro, caipira. O termo pagão, originalmente, quer dizer caipira, aquele que é da roça. Por quê? Porque todas as grandes cidades do Império eram majoritariamente cristãs, o Império estava em crise, e disse que Constantino se converteu só para manter o poder. Ele se converteu de verdade ou a conversão dele foi um ato político para manter o poder? Isso não faz a menor diferença. Isso não faz a menor diferença. Se ele se converteu de verdade ou se foi um ato político para manter o poder, igual a gente vê aí, né, na época das eleições, um monte de político que vai na missa, comungando juízo, né, e condenação. Será que Constantino fez isso? Isso faz pouca diferença, na minha opinião. Tá? Mas por que a gente escolheu essa pergunta? Pelo contexto maior da conversão de Constantino. Porque o que os protestantes, o que a historiografia protestante diz, é que Constantino se converte ao cristianismo, ao catolicismo, né? Ele torna o catolicismo religião oficial do Império, o que é mentira. Constantino não fez isso. Constantino não tornou o catolicismo religião oficial do Império. Quem fez isso foi o imperador Teodósio, já no final do século IV, mas existe essa confusão. E ao tornar o cristianismo, o catolicismo, religião oficial do Império, uma série de erros teológicos entrou na igreja. Então a igreja se degenerou, a Santa Igreja se degenerou a partir da conversão fake de Constantino. Por isso que essa sua pergunta é tão importante. Se Constantino se converteu ou não, isso aí é com Deus, isso aí na eternidade a gente vai saber. Mas a grande questão é que se usa essa conversão de Constantino para atacar a Santa Igreja e dizer que a partir da conversão dele, a Santa Igreja se degenerou. Eu sei que é um termo forte, mas é um termo que é usado. Inclusive aqui no canal do Pocket Texto tem uma live que eu fiz com o Lucas Lancaster, que ele aborda esse tema de maneira magistral. Ele dá uma verdadeira aula, tá? Aqui no canal do Pocket Texto no YouTube. Você pode procurar depois, tá? Então, vamos entender isso. O que Constantino fez? Constantino proclamou o Édito de Milão. E o que foi o Édito de Milão? Foi um édito concedendo liberdade religiosa aos cristãos. Lugares de culto que tinham sido confiscados foram devolvidos. Livros sagrados que tinham sido confiscados foram devolvidos. Líderes, bispos que tinham sido presos foram soltos. Então, Constantino dá liberdade para que o catolicismo existisse enquanto igreja. Mas ele não tornou o catolicismo religião oficial, tá? Isso só foi acontecer mais de 50 anos depois, com outro imperador. Mas o mais grave aqui é a acusação, por parte dos protestantes, de que a partir de Constantino a igreja se degenerou. E sabe por que isso é grave? Porque se você estuda a história da igreja no século III e estuda a história da igreja no século IV, ou seja, ano 200 e alguma coisa e ano 300 e alguma coisa, é exatamente a mesma igreja. Não tem
uma doutrina que emerge no século IV que não já existia no século III. Não tem uma prática que emerge no século IV que já não existia no século III. Então, essa narrativa de que Constantino paganizou a igreja é uma narrativa. É uma narrativa envolvente. Eu confesso que é uma narrativa envolvente. Constantino paganizou a igreja e depois, 1.300 anos depois, Deus levantou João Calvino e Martim Lutero e outros para restaurar a igreja. É uma narrativa envolvente. Só falta ser verdade. Tá? Então, assim, respondendo a sua pergunta, Camila, se Constantino se converteu de verdade ou se foi uma jogada política, eu não sei. E existem advogados de ambos os lados, mas, na minha opinião, isso faz pouca diferença para a acusação protestante. O fato é que a acusação protestante é Constantino paganizou a igreja, e isso é mentira. Isso é mentira. Tanto isso é mentira que o filho de Constantino, Constâncio, que era ariano, quis tornar a igreja ariana e não conseguiu. Ou seja, o imperador tentou interferir na doutrina da igreja e os bispos disseram para o imperador, olha, cada um no seu quadrado, a sua praia aí é o governo civil, deixa que o governo eclesiástico a gente resolve. Essa live que você fez com o Lucas Lancaster, que a gente disponibilizou aqui, é uma live muito completa. Ela conta exatamente, ela parte daqui, né, de Constantino, e aí vai desenvolvendo, a gente vai desenrolando até muitos anos para frente para poder desmistificar isso, né, de que a igreja desviou do caminho que Cristo tinha pedido.